Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo, como sempre, agradecendo a Deus e aos amigos espirituais por nos guiarem nos comentários, nos guiarem nos textos, né? Porque eu não faço nada, nem em texto que eu coloco na minha página holística e, e nem aqui nos assuntos dos vídeos, coisas que os mentores não assinem embaixo, vamos dizer assim, né? Coisas que eles não autorizem. E muitas vezes eu estou aqui falando e é o mentor que chega e manda falar. Então, pessoal, vamos agradecer sempre, né? Eu agradeço sempre, agradeço as pessoas que estão assistindo sempre os meus vídeos, que mandam dizer que estão sempre assistindo, pessoas que estão mandando dizer que a família também está assistindo o meu vídeo, que gostam muito de mim. Eu só tenho a agradecer, porque são amigos que nós fazemos, amigos virtuais, mas que futuramente podem se tornar amigos, né? Já são amigos espirituais, porque quando nós formos para o outro lado, nós vamos encontrar esses amigos. Mas como nós vamos encontrar esses amigos do outro lado? Pela sintonia vibracional do nosso ser, como eu explico, né? Como eu sempre falo, quando as pessoas se reúnem, elas se reúnem por vibrações amorosas, né? Às vezes, quando se reúnem para um benefício em comum, é por situações amorosas. E quando se reúnem para atacar alguém, fazer mal para alguém, é por vibrações negativas, né? Vibrações que não vale a pena alimentarmos aqui na Terra. Que o nosso planeta, sendo de expiações e provas, e passando por essa transição toda que está passando, a nossa Terra é um elemento vivo, é um ser vivo, né? Que está pulsando no universo. E ela está sofrendo com essa mudança planetária, né? O planeta sofre, todos os orbes que mudam de frequência, eles ficam sofrendo. E nós também, nós todos que estamos aqui dentro dele, né, da superfície encarnados e os desencarnados, estamos todos passando por essas vibrações, né, diferentes que estão sendo mostradas no nosso organismo, né, tanto físico como os organismos espirituais nossos. Isso tudo está sendo mostrado, só não vê quem não quer, né? Só não sente quem está achando que é doença, né? Todos pensam que é doença, vai no médico, não encontra nada, pode ser uma frequência da mudança planetária, né? Pode ser. Então, pessoal, a nossa Terra ela está passando, vamos dizer assim, num parto, né? Está passando por um parto difícil, né? Doloroso, que é a mudança desses padrões tão negativos para uma mudança de padrões mais positivos. E a Terra sofre, está passando por um parto. Nós todos estamos aqui num parto, né, mudando. Quem está mudando num parto. E por isso as dores, né, que muitos aqui me relatam que sentem. Certo, pessoal? Então, temos que agradecer por estarmos passando por esse período. Estarmos aqui. Pedimos para estarmos aqui neste momento da Terra, né, para ajudarmos a humanidade de certa forma. E ainda tem, pessoal, coisas que nos chateiam, né? Coisas que nos deixam tristes. Como, por exemplo, um amigo meu, terapeuta, ele me ligou dizendo, né, que as pessoas, quando ele vai cobrar pelo trabalho dele, as pessoas reclamam. Mas isso acontece também comigo, né? E ele quis saber de mim, então como ele resolve essa situação? Olha, ele continua cobrando, sabe por quê? Faz que nem eu, continuo cobrando, né? Eu só faço um trabalho 0800, chamado 0800, assim, quando os mentores autorizam, quando eles mandam fazer, né? A pessoa vem e o mentor fala, esse aí você faz 0800, vai ensinando alguma coisa, porque essa pessoa não tem condição. Aí eu vou e faço. Mas quando não, todo terapeuta cobra, né, pessoal? Porque o terapeuta, ele é, daqui a 20, 30 anos, um médico. É como se fosse um médico, porque o terapeuta holístico que trabalha com bioenergia, né, ele, ou ela, como eu, né, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente gasta tempo, gasta dinheiro em pesquisa, isso é uma ciência, né? Que aliada à espiritualidade nos faz achar o diagnóstico preciso para aquelas enfermidades, porque está se descobrindo que todas as enfermidades, essas chamadas que vêm da depressão, nada mais são que doenças da alma. E qual é o médico, né? O médico normal, assim, comum, mesmo aquele mais capacitado, que vai descobrir
que a depressão e todas as suas síndromes, né, do pânico, fibromialgia e tudo mais, TOC, transtorno obsessivo compulsivo e outras mais, que essas enfermidades são, na verdade, oriundas da depressão, que a depressão é uma enfermidade da alma. Qual é o médico normal que vai tratar isso? Precisa ter um conhecimento bioenergético para poder lidar com isso, né? Porque a radiestesia requer muita responsabilidade, pessoal. Não é só simplesmente igual os radiestesistas que são, né, céticos quanto à espiritualidade, e eles são só cientistas, né? Eu vi o caso de que eu vi uma pequena palestra dele, um documentário, que ele fala só que essas coisas assim de espírito não existem para radiestesia. Mas ele foi contrário até o que ele mesmo já escreveu, porque ele tem obras escritas que ele mostra, né, a, todo como se faz, né, para hidrografia, geobiologia, espiritualidade, cadernos esotéricos. Então, de onde vem isso? Né? Isso vem só da ciência? É lógico que não, né, pessoal? Então, eu sempre aliei a espiritualidade, a ciência, à espiritualidade, sem religiosidade. Sempre fiz isso, né, pessoal? Quando há necessidade, algum ensinamento de antepassado, igual da minha avó, às vezes eu ensino alguma coisinha da minha avó, é porque há necessidade. Nós ainda precisamos aqui na Terra de terceira dimensão dessas muletas, como eu chamo, né? Muletas conscienciais. Nós não temos ainda o poderio mental para, com a mente, com a telecinese, que eu estudo também, fazer, né, um objeto se mover, fazer uma pessoa ficar curada só com a mente, né? Assim, eu não digo curada, mas bem aliviada daqueles sintomas que estão lhe incomodando. Eu treino muito, né? E já treino muito mesmo há algum tempo. Eu treino o passe com os olhos, né? Eu treino a radiestesia sem o pêndulo, eu treino radiestesia sem as varetas, né? De uma forma geral, sem as ferramentas. Eu treino radiestesia, eu treino, na verdade, olhar o chakra da pessoa só com um olhar, saber o tamanho do chakra, saber o que ele está passando, qual o problema que aquele chakra está naquele momento tendo, né? E, consequentemente, os órgãos que fazem parte daquele sistema de chakras. Então, tudo isso eu faço, mas não é qualquer um que faz, né, pessoal? Com muito orgulho, eu tenho obtido, né, resultados surpreendentemente bons nesse caso aí. Mas não é qualquer um, não é? E esses cientistas só de radiestesia só científica, ele não vai conseguir isso, né? Porque eu sempre tenho ajuda espiritual. Então, como eu sempre tive, né, pessoal, ajuda espiritual, como é que eu vou, né, deixar de lado uma ferramenta de altíssima tecnologia dessa, que é a tecnologia do espírito, para diagnosticar uma pessoa, né? Uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, uma pessoa que está à distância de mim, né? A muitos, muitos, muitos mil quilômetros de distância, muitas vezes. Né? Até do outro lado do mundo eu tenho cliente. Então, pessoal, vários países eu tenho clientes e esses clientes eu trato à distância. Né? É assim que eu trabalho com a espiritualidade e a ciência. Eu não consigo separar uma da outra. Na minha opinião, é imprescindível a ciência com a espiritualidade e a espiritualidade com a ciência. Não é? Então, como é que pode, às vezes, as pessoas serem tão céticas e tão ignorantes ao ponto de achar que um terapeuta ele não tem que cobrar? Todo mundo cobra pelo seu serviço, né? Ninguém trabalha de graça. Será que essas pessoas que pensam dessa forma, elas trabalham de graça? Elas querem comprar uma roupa para um filho, para elas mesmas, e elas chegam lá na loja, ela pega a roupa e vai embora sem pagar? Será que ela chega do supermercado, né, para se alimentar, ela pega aquelas compras e ela vai embora, passa com o carrinho cheio e não paga? De onde ela tirou o dinheiro que ela pagou aquilo? Por algum motivo, algum trabalho ela tem para que possa adquirir aqueles alimentos, aquelas roupas, aqueles calçados, o carro, a casa, o que for, né, pessoal? Precisa ter um trabalho, né, para ser remunerado. Então, qual é o terapeuta? Terapeuta é um profissional que trabalha naquela área, estudou, pesquisou, igual um médico, né? Vamos dizer aqui, eu comparo ao médico, porque o terapeuta holístico ele será o médico do futuro, né? Vai ser diagnosticado e reconhecido como médico, né?
o terapeuta holístico, porque ele trata a doença da alma, né? A doença que o psiquiatra não consegue curar, porque ele só vai te passar remédio que vai te ficar encharcando, né, de ansiolíticos aí a vida toda e você não vai ficar curado, muito pelo contrário, né, vai atacar outros órgãos, inclusive o coração, sistema nervoso central não vai aceitar aquilo, vai cada vez mais as doses aumentam e você não fica curado e vai continuar naquilo a vida toda, vai acabar desencarnando futuramente com aquilo ali. E cada vez mais pessoas tomando 20, 30 comprimidos por dia de vários segmentos de doenças e, na verdade, é uma simples depressão, que é uma doença da alma, que é curado, né, pessoal? Vamos dizer assim, melhorado os sintomas, porque muitas vezes não se pode mais curar, porque devido ao tempo que a pessoa ficou exposta àquelas nocividades dessa indústria farmacêutica aí, não vai curar. Mas muitos casos que ainda estão no princípio, né? Porque perdeu um amigo, porque perdeu um parente, o parente desencarnou, a pessoa tinha muita afinidade com aquela pessoa, perdeu um filho, né? A pessoa perdeu o emprego, por coisas até mais banais, porque perdeu o emprego, se achou incapacitado, se achou que não está mais conseguindo nada, devido à idade os empregos não vêm mais, porque as pessoas já ainda têm, né, essa coisa aí, esse preconceito de não dar mais um emprego para uma pessoa deficiente, não dar emprego para alguém que ficou mais idoso, olha assim, vê a idade, não quer mais dar. Então a pessoa entra num estado de tristeza, né, de insegurança, que precisa sobreviver e não está conseguindo porque não consegue outro emprego. A grande maioria tem que pagar aluguel. E essas coisas mais colocam a pessoa num estado de tristeza, de angústia, de aflição, e acaba vindo para o lado e acusando uma depressão. Aí ele vai no médico, a pessoa vai no médico, o médico passa remédio para acalmar. Só que a pessoa não acalma, o tempo vai passando, e quando a pessoa não vai achando um emprego, ou a pessoa que morreu, desencarnou, foi embora e não volta mais, aquele estado todo de ânimo nocivo, assim, aquilo adentra aos corpos sutis e, consequentemente, vai atacar o corpo físico e vai se apresentar, né? Vai se materializar, né, na visão de uma doença que aí sim não vai ter mais cura, né? Porque vai atacar estômago, aí o estômago dói, a pessoa vai lá, faz endoscopia, mas não consegue resultado algum porque não tem nada, porque a doença ainda está na alma, né? O médico não vê nada e continua passando remédio. Aí, quando vê que não dá certo, fala que é úlcera nervosa, né? Aí a pessoa acha que aquilo ali é uma úlcera nervosa. Na verdade, é o sistema nervoso central, periférico e tudo mais, que já está, né, já tá no seu limite, né? E muitas vezes a pessoa parte até para o suicídio, as pessoas com mente mais fracas. Então é isso, pessoal, né? É uma ignorância achar que um terapeuta, né, voltando ao assunto, um terapeuta não pode cobrar, é muita ignorância. Tem que cobrar sim, toda pessoa que trabalha tem que cobrar, né? Nem igreja não cobra, até o pastor tem remuneração, né? O padre tem remuneração, todo mundo tem remuneração, todas as religiões, aquela pessoa tem remuneração, né? Em todos os segmentos, pode ser padeiro, pode ser artista, cantor, atriz, costureira, motorista, taxista, pode ser o que for, né, pessoal? Até o carroceiro, ele trabalha para o seu sustento, recolhendo lixo, e para levar para os depósitos, para a reciclagem, ele tem que ganhar por aquilo, né? Tanto é que ele vive daquilo. Entende? Então é muita ignorância achar, né? Eu também já tive essa experiência, eu falei para ele que eu já tive, né? Depois de um longo tempo de conversa, no final ela virou para mim e falou assim, isso pelo telefone, pessoal. Ela virou para mim e falou assim, isso é cobrado? Olha, depois disso tudo que ela vê, será que ela não vê meus vídeos? Será que ela não vê, né? é, a, a minha página holística, será que ela não vê? Porque ela vê, tanto é que ela me encontrou. Mas ela teve ainda a coragem de me perguntar, e isso é cobrado? Entendeu? Então são pessoas que não têm ainda, assim, discernimento, né? Para entender que a vida, nós estamos na terceira dimensão. E aqui nós temos que sobreviver desta forma, né, pessoal? Materialmente também, porque nós precisamos alimentar, calçar, vestir nosso corpo físico, né? Então,
mudando aqui um pouquinho, né, pessoal, desse caso aí do preconceito, para quanto a essa questão de cobrança, né, que os terapeutas cobram. Só queria só dizer a vocês, complementando outro vídeo que fala sobre os mitos e tabus, nesse caso aí do relacionamento amoroso, só complementando aqui, porque eu tenho casos de clientes que passaram por isso. É porque eu me recordei desse fato depois. Eu tenho clientes que passaram por isso, né? Porque ele não conseguia ir embora. Ele amava outra mulher, mas ele não conseguia. E isso, amizade, amor de tempos. Mas eles se separaram por algum motivo durante a vida. E ela foi morar numa cidade, ele foi morar em outra. Só que aí ele foi e casou com outra, né? Passado tempo, bastante tempo, ele casou com outra. Agora eles se reencontraram, né? O antigo amor, ele reencontrou, mas ele não consegue largar a casa porque a mulher atual, a esposa atual, ela está fazendo chantagem, dizendo que vai se matar se ele for embora de casa e que se ele largar a casa, ele ele vai pagar caro, essas coisas assim, né? Como eu comentei ontem no outro vídeo, porque as pessoas pensam que a outra é um produto exclusivo dela, né? E o casamento, quando o padre fala, até que a morte os separe, aquilo ali para ela é batata, né? Ela leva aquilo até o fim, aquela pessoa, tanto homem quanto mulher. E essa outra do meu cliente já estava fazendo chantagem com ele, né? Chantagem emocional, dizendo que se ele for embora, ela não vive mais, que ela vai se matar. Só que ele recorreu a mim, né? E eu vi que não é nada disso, né, pessoal? Ela inventa doenças que ela não tem, ela inventa perturbações mentais que ela não tem, né? Ela tem dinheiro e ela pagou até acho que alguém para ficar dizendo que ela tem doenças sim, para poder usar de chantagem emocional para que ele não vá embora de casa, porque ela descobriu uma mensagem dessa pessoa que ele ama há muitos anos. Ela descobriu uma mensagem no celular e ela, a partir dali, ela partiu para, vamos dizer assim, para agressão psicológica, né? Porque ela está fazendo uma agressão psicológica com ele, porque ela agora está sabendo que ele não quer mais ela, mas ela quer manter aquele casamento a todo custo, né? E ele recorreu a mim e eu descobri que ela fez uma obra de magia e colocou 2 chips nele para monitorá-lo, mantê-lo preso em casa. Então ele também está meio que desesperado e recorreu a mim, porque está no princípio, e retirei os chips dele, né? E ele agora está, por isso que ele teve mais força para ir ao encontro da outra, que ele sempre amou, né? Por isso que eu disse no vídeo, porque o amor, quando a pessoa vem para a nossa vida, ela não vem a troco de nada, não, né? Ela veio por uma ordem superior divina, porque ninguém vem para a vida de ninguém por uma ordem superior divina. Tudo é Deus que comanda, tudo é Deus que permite, né? Quando as coisas são muito fortes assim, é Deus que permite, né? É o nosso livre-arbítrio? É o nosso livre-arbítrio também. Só que é uma ordem divina que foi permitida pelos mentores dos dois lados, foi permitido por tudo. E alguma coisa acontece, que eu não sei exatamente nessa vida dessas pessoas, mas, como tem outros casos muito parecidos por aí, né? Deve ter aos milhares. Mas aí o que, que eu tive que tirar os chips dele, né, posto por ela mesma, pela atual esposa, entendeu, pessoal? Para que ele fique só à mercê dela. E ela fazendo essa chantagem de que vai morrer e que tem doenças. Eu olhei e ela não tem doença alguma, pessoal. Ela não tem nada, ela é uma ótima de saúde, né? Ela beira os 6.500 angstroms, a saúde dessa esposa atual. E ele estava já entrando num estado de depressão. Por quê? Porque ele não está feliz com ela, né? É aquilo que eu falei no outro vídeo do mito e tabu. Ele está feliz com ela e a pessoa tem que se sentir feliz, né? Nós estamos aqui para sermos felizes, não infelizes. E se Deus colocou para retornar a vida dele a essa outra pessoa, é que algum fundamento aí tem, né, pessoal? Mesmo já com certa idade que eles dois têm, e a outra esposa atual é bem mais jovem, mesmo assim, o amor fala mais alto, né? A afinidade espiritual fala mais alto, que ninguém se conhece, como eu falei, pelo físico, né? As almas se reconhecem pelas vibrações, né? Pelo campo energético.
É assim que as almas se reconhecem. E nesse caso aí do meu cliente, foi retirado o chip dele e ele agora já está mudando, né, a saúde dele, que ele estava até com a saúde debilitada também. Não estava nem mais conseguindo quase sair para trabalhar. E agora ele já está bem melhor. Estou monitorando, como eu sempre faço, né? Com todas as pessoas que eu retiro o chip, eu monitoro mais 6 meses para ver se aquele mago, o técnico que fez, volta, né? Se há reincidência de outro chip, né? Eu blindo, faço uma blindagem espiritual na pessoa, para que mesmo que aquele mago, aquele técnico venha fazer mais alguma coisa, ele já não vai encontrar campo, né, satisfatório para ele atuar. Então eu monitoro 6 meses, né? E nesse caso aqui do meu cliente, ele está livre dos chips, eu estou monitorando ele, né? Monitoro sempre todos os clientes que eu retiro o chip. Até porque, pessoal, por falar em chip, eu quero falar sobre um e-mail, né? Na verdade, um comentário que teve num vídeo meu sobre a questão de dizendo, né, que ser encarnado algum retira chip, que somente fazendo a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel é que se consegue tirar chip. Aí eu respondi para a nossa irmã que ela está fora do conhecimento, né, atual, porque ela está, assim, vamos dizer, fazendo uma imagem só mística, né, do fato que é tão real e é tão perigoso, né? Ela falar uma coisa dessa é até uma base até de uma irresponsabilidade, ela dizer uma coisa dessa, né? E eu respondi a ela que nós precisamos dos dois lados, né? Não só do misticismo, da religiosidade, como também da ciência. E que para ela, né, ela se, vamos dizer assim, ficar procurando mais conhecimentos, não só na área mística, mas na área da ciência, porque com certeza ela não tem esse conhecimento científico, porque se ela tivesse o atual momento científico, ela iria ver que ela está olhando só por um lado, só pelo lado místico, né? Porque eu tenho cliente que eu ainda estou monitorando também, que fizeram a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel e não conseguiram resultados algum. Não conseguiram. Não é que eu estou aqui tirando, né, a responsabilidade e a integridade desse trabalho dos 21 dias do Arcanjo Miguel, que a pessoa faça essa limpeza dos 21 dias. Não, mas eu tenho 2 clientes que fizeram e não nada aconteceu com eles, porque a depressão continuou o estado de coisas, de doenças, enfermidade, a perna, a casa virou de pernas para o ar, toda a vida deles, né, dele, da esposa, dos filhos, tudo. O filho perdeu o emprego, o outro não passou na faculdade, tinha tudo para passar. Ele está numa depressão terrível, está com problema sério de sistema nervoso central, né? Afetou o chakra coronário praticamente da família toda. Então eu quero dizer a ela e a todos mais que pensem dessa forma, que as pessoas elas têm que se modernizar, procurar conhecimentos e até nessas áreas, né? Porque como é que uma pessoa vai pensar que uma limpeza dos 21 dias, que somente os arcanjos podem tirar fazer essas limpezas? Não, isso é paliativo, pode sim. Mas Deus nos deu a capacidade para retirarmos esses chips, porque a apometria quântica, ou a apometria que se faça mesmo em consultório ou na casa espírita, os locais que fazem isso, esse tipo de trabalho, né, os terapeutas que fazem isso, muitos sérios, terapeutas sérios aí que fazem esse tipo de trabalho, tem que cobrar e tem que fazer um trabalho científico. Senão o chip não vai ser retirado, não, porque o chip foi posto cientificamente pelo técnico e pelo mago que colocou aquilo. Entenderam, pessoal? Então a pessoa não entende que a ciência, né, ela ajuda a espiritualidade e a espiritualidade ajuda a ciência. Né? Uma ajuda a outra, não tem essa de ficar achando que só o misticismo, acender vela, vai consertar aquilo ali, aquele problema sério, não. Não tem essa não, pessoal. Ou então só fazer a apometria e não pedir aos mentores para ficar monitorando aqui. Vai que eu faço isso, eu faço por minha cabeça, o mentor fala, agora segue essa logística, e eu vou, não sigo.
Eu tenho que seguir, porque ele está em outro plano, ele está vendo o que está acontecendo, né? Ele também vai lá, né, nos laboratórios, que ele faz aquela dissecação daquela vítima ali, né? Retira aquele chip, joga por terra aquilo, muitas vezes ainda consegue trazer o técnico para trabalhar na luz, porque há um trabalho todo ali de desobsessão que acontece no plano espiritual que ninguém vê com os olhos físicos, porque mais de 90% não vê coisa alguma, não enxerga nem a totalidade das cores, né? O ser humano com os olhos físicos consegue enxergar, e as cores existem, somente algumas só, né? Que o espectro solar é pequenininho em comparação a todo esse universo de coloridos. E como é que uma pessoa vai pensar desta forma, em pleno século XXI? É total ignorância, né, pessoal? Porque nós estamos vivendo a aurora da nova era, a aurora científica, né? Como diz Jesus, se passarmos de 2019, a Terra vai virar assim um celeiro de tecnologia avançada que vai adentrar. As naves estão aí na atmosfera da Terra, em todo o circuito que pega até a Lua. Vocês vejam lá na minha página holística, né, o primeiro círculo, arco, né, de proteção de Astacheran, que pega da Terra até a Lua. Né? Marte está sendo preparado para levar muitos espíritos daqui. Marte, olha só, o planeta Marte tem uma equipe trabalhando lá, preparando o local, preparando o planeta para quando houver, né, essa mudança aqui, alguns espíritos vão para lá, muitos milhares vão para lá, diz a espiritualidade. Então é tecnologia isso, pessoal, é ciência. As cidades astrais são ciência, ciência em outro plano. Só que a grande maioria não vê, não adentra, não visita. Mas que existe, existe, pessoal. Então, os meus olhos físicos, né, não veem, mas os meus olhos espirituais veem. Então, a partir do momento que os meus olhos espirituais veem aquilo, para mim é uma realidade. Né? Se eu converso com um mentor, é uma realidade para mim, aquele momento. Né? É crucial o ensinamento de um mentor. É crucial até o ensinamento e a fala de um mentor de outra pessoa, que às vezes eu estou lidando com um caso de uma pessoa aqui, e o mentor dessa pessoa chega para mim e fala o que ela tem exatamente. Quando às vezes o diagnóstico está difícil, e ele vem e fala que aconteceu isso no passado, e ela está precisando disso, é isso aí que ela está precisando, ou ele está precisando. Adentra esse conhecimento e passa para ela. Então, pessoal, vocês acham que isso coisas, doenças de estômago, câncer de próstata, que é descoberta, a pessoa não sabia nem que estava no começo? É como isso? É só pela espiritualidade ou é pela ciência também? É ciência e espiritualidade. Né? Então, o terapeuta, ele trabalha, ele estuda, ele pesquisa, gasta tempo, gasta dinheiro. Né? E as pessoas ainda falam isso. Às vezes não acreditam, né? Ainda vêm falar ainda que somente, né, a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel consegue tirar o chip, o que é uma inverdade, uma irresponsabilidade tá falando sobre isso assim, né? Para mim é uma babaquice, desculpe a expressão. Eu fico irada com uma coisa dessa, né? Porque a pessoa em pleno século XXI, com a aurora da nova era aí chegando aí, a Terra passando por isso tudo, ainda tem pessoas que pensam como no século XVIII, XIX, né? Que esses conhecimentos modernos não eram conhecidos. Essas novas tecnologias que a espiritualidade nos usa como ferramenta, graças a Deus. Né? Eles usam a nós como ferramenta. E são essas ferramentas que têm salvo a vida de muitas pessoas, né, pessoal? Muitas pessoas que estão em depressão e estão com chip posto, que antigamente arriavam um despacho na encruzilhada, achava que acabava com aquilo. E não acabava também, né? Agora sim, que com esse novo descobrimento, com essa nova tecnologia avançada, até a tecnologia do espírito, né, é que estamos vendo como é que a coisa no plano espiritual funciona. Esses novos conhecimentos que estão chegando. Então as pessoas elas têm que se modernizar, né? Modernizar até no seu conhecimento, modernizar nas suas atitudes, né? Pensar duas vezes no que vão falar, não, pensar que será que eu estou falando besteira? Se a pessoa é uma fanática do Arcanjo Miguel ou desses tipos de trabalhos, né? Então, a pessoa ela não pode falar de um conhecimento que ela não tem,
que é o conhecimento científico, né? Ela não pode falar, né, pessoal? Então, pessoal, eu agradeço a todos, né, pela oportunidade. Vamos deixar outros assuntos que para outros vídeos, né, que o vídeo já se prolongou um pouquinho. E na próxima vez eu vou falar de outras questões aqui que me mandaram, né? O Mário Petrucci, como sempre, ele sempre apoiando o nosso trabalho, a família toda, né? Muito preocupado com a mãezinha dele, que já está com 83 anos, preocupado se ela pode ir para algum lugar bom quando ela se for. Outras coisas mais. Então, nós temos estrupo e humilhação na visão espírita, né? Que vai ficar um assunto para outro vídeo. Ele quis perguntar se a humilhação, que uma pessoa pode passar por uma humilhação, será que aquela que humilhou também tinha karma para passar por isso também? Vai criar um karma para si, fazendo a humilhação com outra? E outra pergunta também de outra pessoa foi sobre estupro, né? Quem é estrupada se escolheu esse tipo de assunto, se na sua vida, né, se escolheu esse tipo de ação acontecesse com ela para servir como prova. Nós vamos tratar desses e mais assuntos nos próximos vídeos, ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, muita paz, muita saúde e vamos estudar a espiritualidade e a ciência, ok? Fiquem com Deus, namastê.